Bom pessoal, essa aqui é a primeira aula de V-Ray. É aula bem introdutória mesmo, então a gente vai começar, a gente abre o 3D Max, primeira vez, logo que a gente instalou o V-Ray, a gente vai abrir aqui a configuração de render, atalho disso aqui é o F10. Então a gente vai na aba Common e lá embaixo, pode usar a rodinha do mouse para passar, a gente vai lá em Assign Render, escolhe em Production, tá? É bom prestar atenção se a gente está pegando o lugar certo aqui, que é o Production, e clica nesses três pontinhos do Choose Render e a gente pega aqui o V-Ray ADV, tá? Tem que sempre cuidar para ver se pegou a versão certa aqui, às vezes a gente pega o RT sem querer. Eu vou depois explicar o que é cada um deles. V-Ray ADV, a gente tem agora, tô aqui na última versão que saiu recentemente, e é importante salientar que sempre tem updates do V-Ray saindo do forno de tempos em tempos, então a gente está aqui na 2.4, que foi um update recente que saiu, recente na época desse vídeo, né? Mas eles vão sempre acrescentando novidades, sempre de tempos em tempos saem os updates. Nada muito, nenhuma mudança muito radical, ele continua basicamente sendo a mesma coisa. Então eu vou fechar aqui. E o que mudou agora? A gente tem aqui a aba V-Ray, temos a aba Indirect Illumination, temos os settings do V-Ray e o Render Elements que já existia antes. Eu vou começar devagar, tá? Com algumas configurações que a gente usa. Então como é que a gente... Vou começar uma cena básica aqui. Um plane. Uma teapot em cima dele. O que acontece quando a gente renderiza aqui? Então, atalho do render. Shift Q de Quick Render. A gente tem aqui a janela do render, V-Ray. E essa janela de mensagens dele. Então a gente vê que no começo ele está igual. Scanline não mudou nada. E a gente vai fazer agora uns ajustes básicos, tá? Meu Max está com correção de gama, então eu vou fazer um ajuste básico onde a gente vai começar a trabalhar todas as cenas nesse padrão e depois eu vou entrar em detalhes explicando cada parâmetro o que faz. Então, configuração de render, aba V-Ray, a gente vai começar em Color Mapping, tá? A gente tem que ir com calma que ele tem opção pra caramba aqui, então começa aqui, tem o Frame Buffer, Global Switches, Image Sampler, configuração da Adaptive DMC, o Environment do V-Ray, Color Mapping e depois já tem a câmera. Então é muito parâmetro, a gente começa indo devagar, começa pelo Color Mapping, que é o ajuste das cores que a gente vê aqui nessa janela de render, tá? Então o que acontece? O Max está com uma correção de gama aqui, gama 2,2. Essa correção de gama a gente acessa aqui pelo Customize não. Tem duas opções, pode ser pelo Preference aqui, ou se quiser ir pelo um atalho, Rendering, Gamma LUT Setup. Então tem as duas opções para a gente escolher. Aqui ele já cai direto nessa tela aqui do Gamma LUT. Então esse aqui é o padrão que costuma vir no Max recentemente. Então Enable Gamma. O padrão que a gente usa é o 2,2. Eu ligo para afetar o Color Effect Material. E essa parte aqui é uma parte que às vezes tem algumas controvérsias, porque alguns mapas não vêm com Gamma 2,2, outro vem. Eu vou ter uma aula só explicando isso aqui, tá? Então a gente deixa como está aqui, Put 2, Output 2, Effect, ok. Isso quer dizer que essa imagem aqui está com correção de gama. O problema é que o V-Ray ele não vê essa imagem desse jeito. Então a gente tem que avisar para ele que o nosso gama está em 2,2. Então, V-Ray, Color Mapping, Linear Multiply. Isso aqui é importante porque a gente está trabalhando no método de render linear, tá? Que o pessoal chama de Linear Workflow. Então, por isso que a cor tem que sempre ser linear, senão a gente acaba com o nosso método de trabalho linear. Então, gama em 2,2. E o que acontece se eu fizer isso, tá? Eu vou ter um efeito que se chama Double Gamma. O Max fez uma correção de gama, o V-Ray fez uma correção de gama e ficou tudo lavado aqui. A gente não quer isso, então eu vou dizer que eu não quero que ele afete as cores. Então o que vai acontecer? Ele vai usar essa correção de gama só na hora de avaliar o quanto ele vai adaptar os raios, tá? Depois também eu vou entrar mais em detalhes sobre isso aqui. Mas é importante isso aqui, essa configuração inicial. Eu tenho uma imagem lá no fórum da 3D1, que eu sempre coloco com essas configurações. Eu vou anexar aqui no curso, tá? Então quando a gente renderiza, agora ele está renderizando correto, sem ter o double gamma, ok? Segunda coisa que eu sempre faço, essa janela de render aqui, de mensagens, às vezes é importante, quando a gente quer debugar alguma coisa, quando a gente quer procurar algum erro, mas a maioria das vezes a gente não quer que ela fique aparecendo toda hora, então eu vou lá nos Settings,
tá? Em System, tem esse V-Ray Log, eu tiro aqui esse Show Window aqui. Tem alguns ajustes para quem já mexeu no V-Ray há mais tempo atrás, por exemplo, esse Dynamic Memory Limit. Eles aumentaram esse padrão aqui, antes ele vinha com um valor bem baixo de 400, agora já está bem melhor assim. Default Geometry a gente deixa em alto, tudo o resto aqui, esses parâmetros iniciais do V-Ray ele já é bem bom para começar a trabalhar, tá? Então o Anti-Alias já está legal. Já dá para começar a trabalhar assim. Outra coisa, ele vem sem iluminação global ligada, tá? Então, Direct Illumination. Geralmente a gente está usando o V-Ray para aproveitar uma das pontos fortes dele, a iluminação indireta dele, iluminação global. Então a gente vai ligar e para ter um render rápido, sem muito setup, a gente vai deixar aqui como está, Radiance Map, Brute Force, sem ambiente occlusion. Isso aqui a gente raramente vai mexer, tá? Tem que só mexer naquilo que a gente realmente vai utilizar. Então, dentro do Radiance Map, ele tem um monte de parâmetros, mas eu vou colocar aqui meu preset em Very Low, para ele renderizar bem rápido, tá? E a gente quer ver um preview, porque quando eu clico no render, a primeira coisa que ele vai fazer era calcular o Radiance Map. Eu já vou mostrar o que acontece porque ele ficou tudo preto, tá? E eu vou querer ver o preview, então Show Calculation Phase, eu vou ligar aqui. Então, essas são as duas coisas que a gente vai fazer aqui. Ligar o GI, colocar o preset em Very Low e usar o Full Preview. O Secondary Bounce a gente pode deixar em Brute Force, ele é bem rápido aqui nesse começo, é uma cena simples, não tem configuração para fazer. E agora a gente vai ver o que aconteceu, que ficou tudo preto. Aqui na aba V-Ray, tá? A gente tem aqui no Global Switches, Default Lights. Então Default Lights é a luz default do Max. Então ele tem por padrão que a gente usa o GI, a gente desliga as luzes padrões, tá? Então para isso eu preciso botar uma luz na cena. Então a gente já vai ver que luz que a gente vai usar com o V-Ray. Deixa eu maximizar aqui. Então aqui o V-Ray aceita as luzes default do Max, mas é bom a gente já se acostumar desde o começo a trabalhar com as luzes do V-Ray para ter uma iluminação bem real, tá? Então agora também eu vou só mostrar o que a gente vai usar nesse começo aqui. Então a gente vai aqui no Create, Lights, V-Ray e V-Ray Light. Então a luz do V-Ray a gente começa desenhando ela, porque o padrão dela é ser um plano. Então eu clico e arrasto e desenho essa luz. Então eu desenho o tamanho dela. Ela é uma luz já desde o começo fisicamente real, então ela tem um tamanho físico, tá? Vou posicionar ela aqui e levantar ela para poder iluminar a minha cena. Então a gente vai ver que ela tem algumas características, como a luz com sombra difusa, tá? E a propriedade do decay. Então ela vai perdendo intensidade, então se eu chego a minha luz mais perto, deixa eu botar aqui em local, ela vai ficar mais forte, e se eu afastar, ela fica mais fraca. Esse Viewport Shade aqui funciona muito bem, a gente já vê a sombra aqui, quando a gente deixa o Max parado aqui, ó, vou mexer um pouquinho, ele vai voltar a sombra para sombra dura, parei, ele vai começar a refinar a imagem, a gente vai ter um preview bem próximo do render final, tá? Então vou ligar aqui, renderizar, já vê que a gente já tem uma boa noção do que está acontecendo aqui, tá? Isso tem que sempre, quando for renderizar, sempre que a gente trabalhar com render, ligar o Safe Frame. Safe Frame tem um atalho para ele que é o Shift F, F de Frame. Então a outra opção aqui aqui não está escrito Perspective, a gente liga aqui o Show Safe Frame. Por que isso? Porque agora ele está com esse frame aqui marcando a área em que a gente está renderizando, tá? Então a gente sabe exatamente o que vai aparecer no nosso render final. Então para quem nunca mexeu aqui com o V-Ray e já mexe com o Max há um tempo, a gente vai notar algumas diferenças aqui na intensidade da luz. Por exemplo, ela já vem com multiply de 30. As luzes padrões do Max costumam vir com intensidade de 1, porque elas não têm decay. Decay o que é? Perda da intensidade pela distância. Então aqui, conforme a luz vai se afastando, ela vai perder intensidade, por isso que ela tem que ter um multiplier alto. E a gente vê essa luz aqui no render, tá? Geralmente isso é uma coisa interessante, mas a gente tem a opção de desligar. Depois eu vou entrar também em detalhes. Isso aqui é só uma introdução para quem já quiser começar a brincar um pouco com o V-Ray. Poder já ter uma base, tá? E o terceiro ponto, então a gente tem o render,
V-Ray configurado já. A gente tem a luz do V-Ray que a gente vai usar sempre, a V-Ray Light, tá? As outras a gente vai ver depois. E materiais. Então o que a gente tem de material? Vou trazer aqui para dentro. Então, material do V-Ray, eu venho aqui no Get Material. Então, dentro de materiais, eu tenho aqui V-Ray, alguns materiais que aparecem aqui e outros aqui também no Standard, que a gente pode usar. O material que a gente mais vai usar aqui, quase sempre, é esse aqui, V-Ray MTL. Para quem já usou o Arc Design do Mental Ray, ele é bem parecido. Propriedade difusa, propriedade de iluminação própria, Self-Illumination, reflexão e refração. São os 3 parâmetros básicos de todo o material. Tá? Então a gente vai aplicar esse material para poder já começar a trabalhar com as cores, então, para não ficar uma coisa Então a gente vai começar a trabalhar mexendo com a cor difusa aqui e aplicando também aqui um Ray Material no chão, pode ser cinza mesmo. Extremamente importante a gente sempre usar o V-Ray Material, tá? Ou outros materiais do próprio V-Ray, porque o método de iluminação global dele depende de como o material vai interagir com a luz. Então, se o material não for realista, a iluminação não vai ser realista também, tá? Então a gente vê aqui que a gente tem uma iluminação simples, uma V-Ray Light, a gente já pode começar a trabalhar aqui. O V-Ray, ele é um render, como diz o nome, é um Ray Tracer. O que é um Ray Tracer? Para ele gerar essa imagem aqui, essa imagem a gente tem aqui, ele pega a partir da câmera. Então, vou criar uma câmera aqui só para a gente se localizar. Para quem não conhece, o atalho para criar câmera é o Ctrl C, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, às vezes o pessoal que está começando no Max aperta o Ctrl C achando que vai copiar alguma coisa e ele cria câmeras. Então agora eu criei uma câmera, só para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então, a partir dessa câmera aqui, ele vai disparar raios, ok? E esses raios eles vão acertar os objetos e vão construir essa imagem aqui, pixel a pixel. Então cada pixel desse aqui ele disparou um determinado número de raios, tá? Ele sempre vai ter que disparar mais de um raio, porque às vezes um pega um objeto, outro pega outro. Se a gente for ver aqui pela vista, um raio pode pegar um objeto, outro raio pode pegar o outro e outro pode passar reto. Então, para a gente construir essa imagem corretamente, ele tem que disparar vários raios. Então, esse controle de raio é o nosso primeiro parâmetro que a gente tem aqui no render, que é o Image Sampler, tá? Isso aqui é a base de como ele gera as imagens no V-Ray. Ele tem 3 tipos aqui, tá? Ele tem o método fixo, que a gente diz que ele tem que disparar um número X de raios exatamente para cada pixel, e 2 métodos adaptivos, tá? Ele tem o antigo, que é o Adaptive Subdivision, que ele vai gerando novas imagens e vai adicionando mais e menos raios a cada imagem, e o Adaptive DMC. Esse aqui é o padrão atual do V-Ray, Adaptive DMC. Ele é bem simples de usar, isso é uma coisa legal. Ele tem 2 valores de subdivisão. Subdivisão é o quanto ele vai subdividir cada pixel, tá? Então, quer dizer que ele vai subdividir só uma vez. Ele vai pegar uma vez, vai subdividir ele e vai disparar um número X de raios. Ele vai fazer uma análise baseada no nível de ruído da cena, tá? Para detectar se as bordas aqui precisam mais ou menos para ele ir fazendo esse ajuste aqui de serrilhado, tá? Isso é uma coisa bem interessante porque ele tem um controle global aqui no settings, que é esse DMC Sampler aqui, que controla quase tudo na cena. Então ele tem esse valor aqui de quanto ele vai adaptar e o nível de ruído. É uma coisa bem simples, que a gente não precisa mexer muito nisso aqui também. Ele já vem com um parâmetro bem bom para a gente começar a trabalhar, tá? Às vezes a gente pega e começa a mexer em um monte de coisa sem saber exatamente o que é. Eu sempre recomendo quem está começando ir com calma, tá? Não mexe naqueles, não sai mexendo em todos os parâmetros, eu vou explicar bem detalhado o que cada um deles faz. E isso aqui é só para entender o que está acontecendo aqui no nosso render, tá? Então ele vai subdividir cada um baseado nesse threshold aqui. Threshold em inglês quer dizer limiar. Tem um limite de ruído que ele vai usar para determinar se ele precisa subdividir mais ou menos cada pixel. Ok? Então essa imagem final, ela é gerada por Ray Trace, tá? Então isso aqui é o padrão que eu costumo começar os trabalhos. A gente pode salvar esse preset. Então isso é uma coisa bem prática.
gente vem aqui nos presets e deixa eu puxar essa janela aqui para cima. Clica em Save Preset, tá? Então, Save Preset, eu vou salvar aqui, eu vou dizer que ele é o V-Ray. Eu tenho um padrão já que eu tinha salvado uma vez, que é com Gama 2.2, Radiance Medium. Esse aqui vai ser também V-Ray, Gama 2.2 e Radiance Low, tá? Então eu salvei aqui. Ele pergunta o que a gente quer salvar. Common, Effects, Environment, Render Elements e V-Ray ADV. Geralmente eu só quero salvar duas coisas aqui no meu preset. Eu quero salvar o V-Ray e o Common, tá? Eu não vou querer salvar o efeito nem o environment, que às vezes a gente tem um environment alguma coisa ali, eu não quero salvar junto, eu quero só salvar isso aqui. Lembra sempre que com a iluminação global ligada, a gente precisa ter uma luz na cena. Se eu apagar isso aqui, meu render vai sair preto, tá? Então, lembra sempre de ter uma luz na cena. Tem uma outra coisa que a gente pode fazer, tá? Que é vir aqui no Customize, Custom in Default Switcher, e a gente pode escolher aqui no lado esquerdo max.v-ray. Set. Ok, ele avisa que esses defaults vai ser quando o max for reinicializado. Então o que vai acontecer? Quando eu fechar o max, então, vou fechar o max aqui, não vou salvar isso aqui, e a hora que eu abrir ele de novo, então, max reabriu aqui. O que aconteceu agora? É importante ressaltar que essa opção que a gente escolheu do max.v-ray só vai afetar as cenas novas, aquelas que a gente já criou, ele vai continuar como estava. Então o que ele fez aqui, tá? Primeira coisa, render setup, a gente agora tem o V-Ray já como padrão, só que é o default dele, sem iluminação global, com o color mapping default aqui, então eu tenho que carregar o meu preset sempre. Vou carregar esse meu preset aqui. Perfeito. A grande vantagem é a gente vir aqui no editor de materiais, então eu vou escolher aqui o Compact, que aqui nessa tela pequena é melhor. A gente vai ver que agora ele veio todos eles com V-Ray Material. Então já é uma vantagem que todos eles aqui já estão com material do V-Ray, cores aleatórias, tá? Mas é uma grande vantagem a gente ter já o V-Ray saindo aqui logo de cara. Aqui também, quando eu criar o meu plane com a minha teapot, e vier nas luzes, eu tenho aqui a luz do V-Ray também, tá? Light. O resto continua aqui tudo igual. Então só para relembrar o atalho aqui para o Safe Frame, Shift F, Frame. O atalho do render é o Shift Q de Quick Render, é o nome desse atalho. Existe o F9, o F9 ele se chama Render Last, tá? Render Last quer dizer que ele vai re-renderizar a última imagem. Qual que é a diferença? Se eu mudar uma vista aqui e apertar o F9, ele vai renderizar de novo aquela vista anterior. Ok? Então, esse aqui é o nosso setup inicial, nosso setup básico. Na próxima aula eu vou começar a entrar agora nos pontos de configuração de cada parte aqui. Vai ter uma parte sobre luz, uma parte sobre o render, uma parte sobre materiais. O V-Ray é um software que tem muitas opções. A gente vê aqui que materiais, ele tem vários aqui também, tá? A configuração de render tem muita coisa também. Então a gente vai devagar, tá? Para todo mundo entender bem como é que funciona.